para dar seguimento à nossa atividade do curso de curso de verão de Inteligência de Futuro, da implantação da Agenda 2030, nós vamos fazer agora a última etapa do nosso curso, que é uma mesa de negociação, que nós chamamos de mesa de diálogo prospectivo. Lembrando que a metodologia que nós utilizamos ela é chamada de diálogo prospectivo. Muito bem. Eu vou dividir aqui com Wagner a explicação de como a gente vai funcionar nessa mesa de negociação. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho da base teórica que fundamentou a gente chegar nesse período. Tá? Bom, como a gente falou desde o início, a gente utiliza a metodologia da inteligência de futuro, diálogos prospectivos, como um método pedagógico de fazer, de compartilhar conhecimentos e provocar a reflexão em grupos específicos com vistas à formulação de cenários de futuro e construção de estratégias que possam produzir o futuro que queremos. Então, na verdade, o que a gente entende de uma pedagogia ativa, né? A gente está falando de uma aprendizagem que ela é centrada no indivíduo, ela é centrada na pessoa e, mais do que isso, ela é centrada principalmente nos processos de interação entre os indivíduos. E aí, uma das formas que a gente encontrou de promover essa interação entre os indivíduos é trazer a questão do jogo para o processo de aprendizagem, né? A gamificação ela é um processo que facilita a integração entre as pessoas e também facilita a questão da produção de conhecimento. A gente fala de futuro, né? Então, a gente não vai fazer um joguinho, ninguém vai fazer aqui um joguinho de cartas, a gente vai trabalhar com o que tem de futuro. Então, a gente vai trabalhar com um jogo que ele não é tão novo assim, a gente trabalha com um formato de jogo que é baseado na mecânica dos RPGs ou role-playing games. Né? Os RPGs eles foram criados, eles surgem a partir dos... eles são uma derivação dos jogos de guerra. Cadê? Olha lá. Né? Eles são uma derivação dos jogos de guerra, em que, ao invés de um indivíduo controlar, do jogador controlar um exército, ele controla um personagem. Por isso que é role-playing game. Tá? Então, nós vamos utilizar essa gamificação para poder fazer a nossa rodada de negociação. Certo? Então, na nossa rodada de negociação, nós vamos ter todos os nossos atores, que nós trabalhamos com eles durante a produção dos nossos cenários, e esses atores, então, vão ter que nos ajudar a construir o documento, que é o documento que vai se chamar Implantação da Agenda 2030 para um Brasil Sustentável. Tá? Então, a mesa de diálogo prospectivo, que é essa mesa de negociação, a gente vai ter cada ator compondo a mesa. Cada ator ele é representado por um representante que é escolhido pelo grupo e um assessor direto. O restante do grupo ele participa da negociação, mas não diretamente. A fala é apenas de quem está sentado à mesa, ok? Combinado? Essa é a primeira coisa que a gente vai combinar. Vocês podem conversar entre vocês, mas a mesa só fala na mesa. Perfeito? Ou com seu assessor direto. Nós temos um mediador, um negociador, que é o Dr. Berger, que estará conosco. Ele é o nosso mediador. E, como eu falei, o objeto de negociação é a produção desse documento. Tá? Então, nós temos a nossa mesa e ela se organiza exatamente dessa maneira. Nós temos o representante, o assessor direto e o grupo atrás que está conduzindo o jogo social, certo? Quanto à mecânica do jogo, agora eu vou passar para o Wagner.
Então, lembrando a vocês da minha aula. Lembra o triângulo de governo? Primeiro verso, governança, governabilidade. Espaço de governança, aonde se decide, aonde se estabelece regras, aonde se constrói pactos. Nós vamos construir o pacto para a produção desse documento nesse espaço de governança. Capacidade técnica ou capacidade de governo. Cada organização tem a sua capacidade, controla os seus recursos e aplica esses recursos para a implementação do seu projeto político. Passamos 2 dias construindo nosso projeto político. Analisando a conjuntura, levantando seus fatores, as incertezas. Esses elementos de análise de conjuntura nos permitem construir um futuro possível que orientou nossos objetivos e a construção de estratégia. Esse é o nosso plano. E o nosso plano tem que estar contemplado nesse documento final. Então, aqui está o espaço de governança, as organizações da sociedade que vão interferir no espaço de governança. O poder que nós distribuímos estão expressos em fichas. Cada cor de ficha expressa a quantidade de poder que cada organização tem. Cada organização tem um conjunto de interesses no objeto de negociação, de pactuação aqui no espaço de governança. Então, agora, é a habilidade de vocês. Desenvolver a habilidade de negociação, a habilidade de influenciar o jogo social através de uma ação externa ao espaço de governança, mas que essa ação interfira dentro do espaço de governança, podendo modificar posições dos jogadores que estão aqui. Ok? Então, vocês vão usar o poder que está dentro de cada uma das caixinhas, substituir o lanche, agora, né, para negociar com os outros atores. Podemos começar? Alguma dúvida? Ficha grande, 10 pontos, né? Ficha pequenininha, 5. Tá? Tem uma diferença do tamanho das fichas aí. Ok? Nós temos 700 pontos no jogo. 700 pontos no jogo, que foram distribuídos pelos atores. Agora, vamos acumular pontos. Acumulação, lembra da produção social? Gerar fatos, acumular força, mudar regras. Esse é o jogo. Está aberto o jogo. Só não vale arma branca nem arma de fogo, hein? Por favor, chamando aqui o representante do Partido Transformador, da ONG Mulheres que Voam, Ministério da Saúde, Lustentável, a empresa de energia. Não, a caixinha fica com o grupo que vai negociar. A negociação aqui é argumentativa, gente. Troca de recurso não existe em cima de um espaço de governança. A troca de recurso, a cooptação, a compra de atores e tudo mais é nos bastidores. Não existe isso no espaço de governança, alguém chegar lá no Conselho Nacional de Saúde e falar para o conselheiro, aqui eu te dou um convênio para você votar comigo. Não existe isso. Isso acontece por fora do jogo. Ok? Tá bom, o substituto. Vou passar agora o controle do espaço de governança para o presidente da sessão, Sandenberg Barbosa. Obrigado, Wagner. O assessor senta aí. Vamos lá, pessoal.
Cadê o seu assessor ou sua assessora? Então, eu sou o assessor, o ministro. Hein? O ministro está ausente? Está chegando. Vamos cobrir a mesa, não pode ser sem assessoria, gente. Pessoal, a capacidade de governo está na mão de vocês. Tem que usar isso. Não adianta ter poder sem habilidade para usar. Agora é desenvolver habilidade. Muito bem. Vamos lá, pessoal? Podemos começar? Olha, duas questões iniciais, pessoal, para a gente começar seguindo aí o raciocínio que o Wagner já fez aqui com vocês, explicou bem detalhadamente, tanto ele como a Cláudia, essa nossa mesa. Primeira delas, a gente tem expectativa de que o máximo de conversas, de acertos e conformação de determinadas coalizões para atender, né, um objetivo de construção de maioria dentro da mesa já tenham sido feitos, porque vocês são atores inteligentes para saberem que essas questões se realizam bem antes, né? Nos estudos técnicos, nas articulações políticas, etc. Ou seja, ninguém chega na mesa totalmente desprovido de algum nível de articulação com seus pares e muito menos com aqueles parceiros que a gente identifica como sendo fundamentais para constituir uma coalizão, um bloco dentro daquele colegiado que a gente participa, né? Primeira questão. A segunda questão diz respeito à distribuição do nosso tempo. Vamos fazer alguns acordos para começar a mesa. O primeiro dos acordos é que nós temos 5 itens para a gente dar conta deles. Antes mesmo, estou excluindo naturalmente o primeiro, que é o da apresentação de vocês. Então, nós vamos fazer uma rodada, sentido horário. O que significa que quem começa no primeiro tema vai ser o Partido Transformador, no segundo tema a ONG Mulheres que Voam, no terceiro tema o Ministério, no quarto Luz Sustentável e no quinto Nova Academia. Com isso a gente, né, garante que cada um possa estar participando ativamente desse processo. Em caso de haver necessidade de uma nova fala, porque a princípio todo mundo vai ter 3 minutos, cada representante na mesa, para poder conversar, falar, dialogar, tentar convencer o outro, etc, etc. No caso de haver um debate que necessite a réplica da pessoa falar, ou, eventualmente, a solicitação para a mesa de um tempo para fazer alguns acordos, alguns acertos, também nós faremos daremos essa possibilidade apenas uma vez em cada um dos 5 itens. Estamos de acordo? Então, assim, apenas uma vez em cada um dos 5 itens a gente pode dar uma parada para dizer, olha, ô Berge, preciso que a gente fique aqui uns 2 minutos para fazer um acordo e de repente chegar num ponto comum entre nós, etc, etc. Se houver necessidade, se houver uma única vez em cada um dos pontos, eu posso dar 3 minutos para uma conversa que azeite o que vocês querem falar, tratando-se objetivamente de uma mesa de negociação, que é o que nós estamos falando, né? Com um objetivo estratégico comum, embora a gente tenha posições divergentes. Estamos combinados? Então, vamos lá. Primeira, e, portanto, não está valendo ainda essa distribuição, então, nesse caso, eu vou fazer o inverso, começando pela Nova Academia, as devidas apresentações dos atores. Por favor. Os atores, sou Marilza. É que ele pediu para... É o nome da pessoa daqui? passar o microfone, não. Ele disse que basta eu direcionar assim, ó. Ah, tá. Não é isso? Marilza Almeida. Represento... Pode passar, então mesmo. Marilza Almeida, estou como representante da academia, da Nova Academia. Eu sou assessora, mas como não chegou a nossa colega, né, ainda, eu estou como, então, negociadora dessa nova academia. Tá preso. Tem que levantar mesmo.
Bom, boa tarde. Meu nome é Jonathan Portela. Sou diretor de projetos da empresa Lustentável e estou aqui para tentar trazer essa ideia de sustentabilidade que a nossa empresa quer trazer para comunidades mais vulneráveis. Boa tarde a todos. Meu nome é Ulisses dos Santos Oliveira. Sou o atual ministro da Saúde. Viemos defender o SUS, as políticas públicas, a Agenda 2030 e consolidar ainda mais esse trabalho categórico que está sendo feito, distribuído entre várias categorias que compõem a mesa. Boa tarde, sou Kátia Souto, representando a ONG Mulheres que Voam, que tem como grande missão o empoderamento das mulheres e o recorte de gênero nesse desenvolvimento sustentável. Meu nome é Beth, eu sou presidente do Partido Transformador. Estamos aqui, eu e Ju, minha assessora, para negociar pautas a respeito do desenvolvimento associado à sustentabilidade. Muito bem, pessoal. Bem-vindos a todos. Esperamos que a gente consiga ter uma boa conversa aqui, a mais harmoniosa possível, e que a gente saia com resultados positivos para a população brasileira nesse projeto que é de todos nós. Então, eu queria inicialmente colocar para vocês uma questão que é para que vocês falem em até 3 minutos da situação conjuntural do país em relação à implementação da Agenda 2030, estabelecendo com o máximo de precisão, se possível, fatos e fatores críticos dessa situação. Começo, então, com a nossa Beth, representante do Partido Conservador, segundo a ordem que nós estabelecemos. Transformador. Eu falei o quê? Nossa! Não considerem provocação do dirigente da mesa. Beth, por favor. Bem, nós enxergamos um cenário para 2030, caso as coisas continuem dessa forma, até uma maior competitividade da indústria, mas elas não apresentam nenhum incremento na sua sustentabilidade, no quesito sustentabilidade, né? Enquanto práticas, enquanto processos industriais. A gente enxerga que, devido a um investimento na educação, principalmente na educação técnica, a gente vê muitos jovens hoje em dia que estão qualificados e estão com dificuldade de inserção no mercado de trabalho, por um encolhimento da economia. E a gente enxerga a necessidade de fomentar o empreendedorismo entre os jovens, né? Além disso, a gente, por conta das crises que a gente passou, a gente tem determinados problemas com a nossa imagem externa, né? Nossa imagem institucional como país, e que se reflete e que está incluído, né, a confiança na economia do país, que é uma coisa que nos prejudica, né? E a gente enxerga que, por conta desse desemprego entre os jovens, a gente vê que os jovens hoje em dia estão desesperançados, o que é um problema para a segurança
né, para a gente cumprir o acordo de paz, né? Um dos objetivos do... Qual é o 16, né? Que é a questão do fim de todas as formas de violência. Acho que é isso. E acho que a gente tem que continuar, a gente concorda com toda a pauta que envolva a moralização, né, da administração pública e a moralização na política mesmo, inclusive partidária. Nós temos essa bandeira, exatamente. Acho que é isso, né? Não sei se está aí. Não estou vendo. Terminou? Tem quanto? Tem 40, tem 20 segundos. Ok? Se não tiver mais nada, pode passar, por favor, para a Cátia. Acabou, Beth? Você está em dúvida? Então, a Cátia, por favor. Então, para nós da ONG Mulheres, nós entendemos esse momento como um momento difícil pela crise econômica e política, tanto mundial quanto nacional. E um momento onde, no Brasil, reorganiza-se os governos federal e estaduais. Então, está em momento ainda da transição desses novos governos, reorganizando as suas estruturas, instituições, os seus interlocutores. Então, para nós ainda tem um momento de reorganização desse setor para que o próprio movimento social possa estar presente, né, pautando as suas reivindicações e as suas demandas. E, mundialmente e nacionalmente, a desigualdade de gênero como um processo que vem sofrendo retrocessos, né? Retrocesso nos últimos anos, e que nós que atuamos nesse segmento do movimento de mulheres, então cresce a violência contra a mulher, cresce o número de feminicídio, temos aí uma reforma da Previdência que, em primeiro lugar, atinge mais as mulheres e a área rural, e a nossa organização não governamental trabalha exatamente com o desafio de buscar o empoderamento das mulheres, em especial as mulheres do campo, da floresta e das águas. Então, é claro que é um cenário que é difícil para a nossa atuação, mas como nós mulheres adoramos desafios e enfrentamos e transformamos adversidades em oportunidades, nós temos certeza que também tem uma construção mundial, social e cultural, aonde a presença feminina, tanto no campo do trabalho, quanto da educação, quanto na política, já não pode aceitar esse retrocesso, e a gente acredita que aqui a gente vai avançar, porque em todos os ODS, nos 17, quase todos eles, tem pautas que envolvem as mulheres, e essas pautas com certeza terá a sensibilidade dos outros atores e atrizes aqui presentes. Obrigado, Cátia. Vamos ouvir agora o nosso companheiro ministro da Saúde. Primeiro eu vou começar pelas incertezas críticas que seriam desenvolvidas dentro do... Não, é assim mesmo. Pode ir falando. Ah, tá. As incertezas críticas seriam a desnutrição, o acesso de qualidade à primeira infância, a saúde do trabalhador, a promoção de compras públicas sustentáveis, violência infantil, cooperação em ciência, tecnologia e inovação. Inovação em saúde. A desnutrição, um fator positivo seria: se você consegue tirar uma criança desse quadro de desnutrição, ela vai se desenvolver numa grande velocidade, que ela vai ganhar propósito para uma vida futura, gerando emprego e renda ao país. Um fator negativo seria a gente manter essas crianças em estado desnutritivo e lá na frente ela vir a óbito e a gente ainda perder um saldo positivo, né? Não só da vida humana, mas do trabalho, do desenvolvimento cultural e físico da próxima geração. O acesso ao ensino de qualidade seria outro quesito muito importante, que a educação é um dos patamares, né, do desenvolvimento de um país.
O acesso à educação de primeira qualidade para países em desenvolvimento ainda é uma coisa muito precária em alguns pontos, mas de qualidade em outros. O Brasil avançou muito na questão de ensino de qualidade. Por quê? Ele conseguiu abrir as portas para uma nova geração que até certo ponto era excluída do sistema. Ele conseguiu transformar o abandono escolar de muitas crianças em fator positivo para o desenvolvimento educacional, mas ainda abre a brecha do negativismo, né, que seria aquela: a gente tem escola, mas às vezes não tem fundamento educacional, não tem estrutura social e não tem o carinho o carinho mesmo no ensino, porque o professor é desvalorizado desde o início da carreira até o fim. Não existe políticas qualitativas para um desenvolvimento regrado para esse professor, para ele trazer novas conquistas para os alunos dentro de sala. A saúde do trabalhador... Concluindo, ministro, por favor. Certo. Certo. A saúde do trabalhador, a violência infantil e a cooperação seriam todos um patamar que o Brasil precisa alcançar para conseguir batalhar lá na frente com países de primeiro mundo, porque é uma forma de qualificar e quantificar qualquer forma de saúde e educação dentro do sistema. Obrigado. Passo a palavra agora ao Jonathan, diretor de projetos da Sustentável. Isso. Bom, boa tarde mais uma vez. Eu represento aqui a empresa Sustentável. Gostaria de saudar também a minha assessora, que estava aqui também, a Aline, a minha diretora de vendas. Gostaria de saudar também a equipe de diretoria de marketing e de impactos socioambientais também desta empresa. Então, a nossa ideia, nós temos um perfil, nós somos uma empresa de gestão sustentável no fornecimento dessa energia limpa, né, de energias renováveis que elas possam ser reutilizadas. No cenário mundial, estamos de acordo, estamos focados em atingir o objetivo de desenvolvimento sustentável número 7, principalmente, que é o nosso foco, de assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos, né? A colega Beth trazia a questão da sustentabilidade nos processos industriais, essa necessidade desse empreendedorismo, trazendo a importância desse campo para os jovens, né, a questão do desemprego. Nós também estamos focados também nessa questão dos jovens, nas comunidades mais vulneráveis também, a questão dos jovens, das mulheres, do empoderamento das mulheres do campo, da floresta, que elas possam ter acesso à energia e que elas possam também estarem empoderadas em desenvolver o melhor dentro da sua comunidade e também, claro, trazendo possibilidades e condições sustentáveis, modernas e seguras também para as crianças, né, envolvendo a todos e a todas. E por fim, finalizando, estamos com foco, né, com essa experiência e conhecimento, visamos garantir o uso eficiente dos recursos naturais nessas comunidades mais vulneráveis. Obrigado, Jonathan. Passo a palavra. Marilza Almeida. Boa tarde a todos os senhores da mesa. Nós, como representantes da nova academia, pensando na situação que temos hoje como cenário nacional e internacional. Ok, está dando para ouvir agora, pessoal?
Bom, qual é... verificando na nossa análise dentro da nova academia, nos conceitos que nós percebemos em relação à pesquisa, tecnologia, um novo foco para a nossa academia em relação a essas incertezas que temos, investimentos cada vez menores, incentivo externo que a gente precisa trazer para a inovação tecnológica, de pesquisa, o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa, a inovação, o acesso às tecnologias de ponta, a forma com que nós possamos trazer e fazer essas parcerias internas e externas, a formalização, sem perder de vista que nós temos que ter parceiros, e pensarmos também na questão das micros e pequenas empresas, como que nós academia, possamos trazer essa oportunidade para que a gente possa formar empreendedores, né? Como é que a gente pode trazer os nossos pesquisadores para pensar nesse novo momento que nós vivemos? Como que a gente pode qualificar a mão de obra, não só interna como externa? Então, nós vemos com uma grande possibilidade da nossa academia estar nesse outro patamar, com esse foco no ODS 9. Tá? Que a gente pensa no objetivo 9 como uma perspectiva nova da nova academia. Obrigado, Marilza. Nós percebemos aqui na coordenação da mesa que alguns assessores fizeram alguns comentários com os representantes ao longo da nossa primeira rodada. Sendo assim, para tornar bem democrático o nosso debate, eu vou dar a oportunidade de até 1 minuto, caso os representantes queiram ou fazer um novo comentário ou comentar alguma coisa da fala de algum dos membros da mesa. Então, 1 minuto aberto para quem quiser fazer uso da palavra, não é obrigado. O primeiro, naturalmente, todos têm que falar. Alguém quer fazer uso? Jonathan quer fazer um complemento. 1 minuto. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Kátia, da ONG Mulheres. Seria mais assim para a gente movimentar a mesa, a gente conversar um pouco sobre como você enxerga o acesso da energia limpa a essas mulheres do campo e da floresta que não têm esse acesso à energia, e a energia limpa, a energia acessível para essas mulheres. Ok, vamos lá, movimentar a discussão. Kátia, por favor. Fundamental. Acho que muitas vezes as pessoas não se dão conta da importância que é essa energia, essa luz está chegando para as mulheres. Nos dois campos, tanto no profissional do mundo do trabalho, no fomento ao empreendedorismo social e sustentável que nós queremos envolver e capacitar essas mulheres, quanto na chamada dupla, tripla jornada, né, dos afazeres domésticos, aonde a luz também vai liberar essas mulheres para que elas possam conduzir essas tarefas, tanto no âmbito de compartilhar com seus parceiros ou parcerias que tenha, quanto a possibilidade de liberá-la. Acho que temos no Brasil uma experiência onde o Luz para Todos significou muito para todas as mulheres, do ponto de vista de liberá-las de muitas tarefas e, inclusive, de trazer e dar visibilidade a um trabalho considerado familiar que ela desenvolvia e que é produtivo para o mundo do país e, às vezes, invisível. Então, será uma parceria fantástica contar com vocês no nosso desafio. Obrigado. Na mesa, mais alguém? Fazer uma palavra, um comentário? Por favor, Beth, 1 minuto. Com relação à empresa Luz Sustentável e a nova academia, eu devo dizer que o partido se interessa muito de um diálogo forte entre o setor produtivo e a academia para o desenvolvimento de pesquisas. A pesquisa científica nós consideramos que tem que ir para o chão da fábrica, né, e que isso reverta
em resultados bons para a economia e para toda a sociedade, né? Sem distinção. Alguém mais? Marilza, por favor, um minuto. Um minuto. Para a pergunta para a nossa representante aí da Luz Sustentável, como vê a questão do empreendedorismo, porque nós queremos também parceria em relação a essa possibilidade da nova academia. E posso fazer ao mesmo tempo? Também em relação ao nosso Partido Transformador, né? A gente vê também, e com a ONG, uma possibilidade da gente oferecer a tecnologia, né? Já que nós temos assim um desenvolvimento em grafeno, e a gente vê assim uma possibilidade de um material sustentável, tá? Resistente e leve. E, ao mesmo tempo, para o Ministério, uma forma do nosso representante do ministro aqui, como é que nós podemos também, em termos de academia, fazermos parceria com o Ministério de forma a fornecer o nosso conhecimento e trabalhar um grande conjunto de informações ao mesmo tempo. Obrigado, Marilza. Passar a palavra ao ministro. Por favor, um minuto. Beth, por favor. Um minuto, ministro. Desculpa. O Ministério da Saúde queria saber como é que vai ficar a articulação entre os setores presentes, né, dessa mesa com estratégia multissetorialidade, que envolve não só as ONGs, os partidos, todo um campo de florescimento, fortalecendo o fortalecimento da nova academia nas ações de inovação e tecnologia. E respondendo a pergunta da nova academia, o Ministério da Saúde está aberto a um diálogo transformador e construtivo a tudo que venha gerar nova possibilidade de criação para o desenvolvimento humano. Olha, a mesa está muito satisfeita com essa primeira rodada de aproximação. A gente está vendo que os diversos segmentos estão procurando se entender, estão sinalizando conversas, estão levantando questões, etc. E acho que o resultado final nosso vai ser satisfatório, essa é a minha expectativa. Então eu queria passar para a segunda rodada.